Olá, pessoal, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar numa lenda que arrepia até os ossos. Vamos conhecer Écio Bom, o assobiador, uma assombração que nasceu nos tempos coloniais, nos vastos llanos da Venezuela, e cuja origem é simplesmente brutal. Tudo começa com um paradoxo que já causa arrepios. Prestem muita atenção ao assobio, se o ouvirem bem perto, fiquem tranquilos, ele está longe, mas, e se o ouvirem baixinho, fraquinho, como se viesse de muito longe, nessa hora é bom ter cuidado. Pode ser que ele já esteja colado nas suas costas. Para entender esta entidade, precisamos voltar ao século XVI, aos imensos llanos venezuelanos. Imaginem uma terra enorme, totalmente selvagem, um lugar de contrastes extremos, secas brutais e chuvas torrenciais. Especialmente em maio, esse é o mês dele. A vida ali girava em torno do gado, com os llaneros, vaqueiros muito rudes e cheios de superstições. Nesse mundo duro, onde a lei e a educação formal quase não existiam, a tradição oral era tudo, as lendas. Essa mistura curiosa de crenças indígenas, espanholas e africanas não eram só historinhas. Elas funcionavam como um controle social, reforçado pelo medo do sobrenatural, e é nesse cenário que surge o nosso protagonista, um jovem mimado e cruel, chamado às vezes de Juan Hilario. Conta a história que um dia deu-lhe na veneta comer vísceras de veado, e ele exigiu que o pai fosse caçar um. O pai voltou de mãos vazias. O filho, numa fúria incontrolável, cometeu o impensável. Matou o próprio pai, mas o horror não para aí. Não, é pior. Ele pegou nas entranhas do pai, levou-as à mãe e pediu que ela as cozinhasse, sem lhe contar nada. A mãe, desconfiada, estranhou o cheiro, não viu o marido e acabou por descobrir a verdade horrífica. Foi então que entrou o avô. Perante um horror daqueles, agiu sem piedade. Amarrou o neto a um poste e surrou-o com um chicote até deixá-lo com as costas em carne viva. E, para acentuar a sofrência, esfregou as feridas com malagueta picante ou, noutras versões, com aguardente. Por fim, amaldiçoou. Condenou-o a vaguear para sempre, carregando num saco os ossos do pai e perseguido por um cão raivoso e feroz. Cada parte deste castigo é muito simbólica. A dor física, pela violência que cometeu, a ardência da malagueta, pela sua ira descontrolada, o cão, que seriam seus vícios ou a culpa, que nunca o deixa em paz. E os ossos são a lembrança constante e macabra daquilo que fez. Do parricídio é quase uma lição. Sabem? Uma lição terrível e popular sobre as consequências. E desse castigo nasce Écio Bom, a figura que conhecemos, altíssimo, esquelético, por vezes com um chapéu de aba larga. E sempre com o saco às costas, a carregar os ossos do pai ou, dizem algumas versões, de outras vítimas que vai acumulando. A sua presença é anunciada por um assobio muito peculiar. Dizem que é como uma escala musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, um assobio que congela o sangue, e às vezes também se ouve o oendia dos ossos lá dentro do saco. Que coisa mais sinistra, não é? Ele é um ser da noite, que prefere os caminhos solitários às noites de chuva, sobretudo em maio, como dissemos. E tem esse costume macabro de parar nas casas para contar os ossos do saco, para os contar. E é aqui que a coisa fica mais fina. Se várias pessoas na casa o ouvirem, parece que não acontece nada. Mas se só uma pessoa o ouvir, ou se ninguém o ouvir, isso é sinal de que alguém naquela casa vai morrer antes do amanhecer. Credo, que mau agouro, e dizem que ele ataca especialmente bêbados e mulherengos, como se estivesse a castigar os vícios. Mas, olhem, também se fala de viajantes normais. Pessoas inocentes ou até céticos que não acreditavam nele. Ou seja, duvidar dele também não é salvação. Parece que ninguém está completamente seguro e o mais incrível, a sério, é que esta lenda continua vivíssima.
nos Llanos da Venezuela e da Colômbia, ainda hoje, se fores às redes sociais, ao TikTok, ao YouTube, encontras gente, testemunhos atuais, pessoas de Barinas, de Cojedes, que juram ter ouvido o assobio ou sentido aquela presença gelada por perto. É fascinante como uma história tão antiga se mantém tão presente. Não é? E na era digital, para mais. E que até já viajou. Já há relatos no México e até nos Estados Unidos. Isso diz-nos muito, acho eu, por um lado, o quão arraigada está na sua cultura de origem, o peso que tem, e por outro, o poder que certas histórias de terror têm. Aquelas que tocam em medos universais, a escuridão, a culpa, castigo eterno, a transgressão, são medos que viajam bem, que se adaptam. O medo adapta-se muito bem. Portanto, no final das contas, esse bom é muito mais do que um fantasma, é como um espelho, não acham? Da história, da cultura, dos medos daquela zona, dos Llanos. Uma lenda que resiste à passagem do tempo. As lendas são memória viva, sabem? São ecos do passado que ainda hoje ressoam com força. E talvez, como reflexão final, possamos pensar em como as próprias paisagens, o próprio Llano, sim, essa imensidão do Llanos que pode ser avassaladora, por vezes hostil, como essa paisagem não é apenas um pano de fundo, mas sim algo que molda ativamente os medos que nós temos e as histórias que precisamos de contar, histórias que, quem sabe, nos ajudam a tentar dar algum sentido ao vasto e desconhecido escuro que nos rodeia. É como se a própria terra sussurrasse os seus segredos mais sombrios, e nós estivéssemos aqui, sempre, a tentar ouvi-los.